compartilho ela com vocês nesse momento com muita felicidade. Sejam bem-vindos ao Caminho para o Emagrecimento. Então, hoje quero dividir com vocês várias das minhas técnicas e experiências que eu consegui construir ao longo dessa minha carreira, tanto de vida quanto profissional, porque para mim uma coisa não é separada da outra. E hoje estamos aqui juntas, né, buscando esse objetivo em comum, certo? Então, gente, a gente nesse momento está vivendo uma transição muito grande, né? E o que a gente sente de perto? É uma diminuição, parece que o tempo está menor, né? Todas as nossas tarefas parecem aumentar e a sensação é de que a gente não dá conta, né? Tá todo mundo muito mais cansado, muito mais esgotado, com menos energia. Então, é importante que a gente olhe para isso, porque eu sei que tá todo mundo lutando para chegar no melhor. E mesmo assim, no meio desse mundo de coisas que a gente faz, muitas vezes aquele sentimento que aparece aqui dentro de, poxa, eu não estou me sentindo bem comigo mesma, não estou bem com o meu corpo, não me sinto bem com a minha saúde, ele aflora. E isso muitas vezes nos entristece. E hoje eu quero vir para vocês e dizer, tem como. Eu trabalho muito com processos de mudança, processos de emagrecimento, em que as pessoas realmente, mesmo tendo uma vida muito corrida, muito assoberbada, conseguem encaixar técnicas de mudança de hábito e que isso reflete na sua saúde e, por consequência, no seu emagrecimento, certo? Bom, gente, eu queria convidar vocês, então, a sair desse lugar em que a gente se encontra, sentindo que não está dando conta de tudo que tem para dar, mas sim dar um passo, né, na mudança, né, no nosso desenvolver da vida e chegar num novo lugar em que a gente se sinta melhor com a gente mesma, né, que a gente possa aproveitar cada momento como um aprendizado e não como mais um peso nas costas e na cintura, certo? Então eu queria falar para vocês que esse evento aqui, ele foi programado, né, está sendo concebido desde o segundo semestre do ano passado, em que eu estava na casa dos meus pais e o meu marido me perguntou, né, contando histórias, porque enfim, na casa dos pais a gente, né, tem fotos, objetos, histórias, e ele me perguntou sobre a minha escolha profissional, né, o porquê da nutrição. E naquele dia eu contei para ele, né, a minha história com essa questão da ciência nutricional na minha vida. Eu fui bailarina clássica a partir dos meus 3 anos de idade, se é possível falar isso, mas dos meus 3 aos meus 17 anos, eu dediquei grande parte das horas do meu dia ao balé. E nesse grupo de dança, que a gente acabou se tornando amador e em alguns momentos profissional, nós tínhamos grandes exigências, né? Como o profissional bailarino, né? Até o amador bailarino tem essa autocobrança, essa exigência, até para você conseguir um papel melhor, enfim, você tem que estar magro, né? Até para fazer, né, pares, né, o que a gente chama de PADD, enfim, você tem que ter um porte específico e isso faz com que você se cobre muito para que você tenha um corpo magro, e isso para mim era como se fosse o básico. Se eu não tivesse o básico, eu não conseguiria o restante, né? Então eu me vi num certo momento em que eu lutava, né, dos meus 1,70 m de altura, chegar aos 45 quilos, sendo que eu tinha 47. Então, vocês imaginem a dificuldade que é perder gordura onde não se tem gordura, né? Hoje em dia eu enxergo isso,
né? Mas na época todo o meu grupo estava um tanto quanto adoecido e eu lembro de ter a distorção de imagem, de me ver mais gordinha, né, do que eu era na época. E a minha mãe e meu pai tiveram uma presença muito grande naquele momento e vamos levá-la a uma nutricionista, né? E na conversa com essa nutricionista, que eu agradeço até hoje, minha musa inspiradora, a doutora Eliane Adriane Bittencourt, que me acolheu e me explicou sobre o ser saudável. Ela disse, Laís, você pode chegar aos seus 45 quilos desde que você esteja saudável. E eu lembro que na época, por isso, eu tinha disfunções, inclusive no meu ciclo menstrual. E ela dizia, se você estiver saudável, você terá um ciclo menstrual funcionante e tudo mais. E me explicou como me alimentar de uma forma em que eu conseguisse manter ou chegar no peso que eu quisesse e construir uma saúde. E aquilo mexeu aqui dentro. E a partir daquele momento, eu me vi construindo uma saúde e distribuindo saúde. Então, eu lembro que nos intervalos, né, do segundo grau, na época, eu escrevia a dieta para os amigos, né, lista de substituições e tal. E ali eu me descobri na ciência nutricional. E o grande impacto da nutrição na minha vida foi realmente ter vivido essa transformação, né, de saber que a partir do momento em que se está saudável, você pode conquistar aquilo que você deseja a partir do seu corpo, porque é a partir dele que a gente vai à luta e é a partir dessa saúde que a gente tem energia para desbravar, fazer a mudança que a gente quiser, construir o que a gente quiser. E eu lembro que uma das coisas que mais me doeram nessa época em que eu estava doente era a questão de talvez não conseguir engravidar. E estudando a ciência nutricional, cuidando e mudando a minha alimentação e criando hábitos de vida, isso foi super possível. E hoje em dia fui agraciada aí com os meus 2 anjinhos. E isso sim foi construção, sim, da nutrição. E isso transformou a minha vida. E eu sei que o meu trabalho hoje consegue transformar a vida de outras pessoas. E isso que me deixa feliz, é o que me faz levantar todos os dias para trabalhar, porque eu sei que eu posso fazer a diferença na saúde, posso fazer a diferença na remissão de uma doença, ou na conquista de um corpo, de uma autoestima, né, para que essa pessoa possa se desenvolver e desbravar o mundo, né? Então, nessa conversa com meu marido, que inclusive, enquanto eu falava, ele gravou, e vocês viram, eu coloquei aí no Instagram, essa semana, um pedaço dessa conversa, né, que totalmente, mais uma vez, totalmente amador, nós conversávamos e ele gravou. Engasguei. Bom, então, gente, isso tudo foi construído, meu Deus, para estarmos aqui hoje. E eu agradeço imensamente a presença de vocês aqui. Para mim é uma felicidade muito grande estar dando essa aula, né, mostrando um resumão aqui de todas as técnicas que eu gosto muito de utilizar e que eu vejo que são as que mais realmente transformam o processo de emagrecimento de todas aquelas pessoas que me procuram, certo? Bom, gente, nesses 13 anos de formado, então, eu consegui entender algumas coisas, né? Porque na faculdade a gente acaba entendendo a nutrição como uma ciência muito matemática, e em que, se você consome um certo número de calorias e gasta um certo número de calorias, você, se gastar a mais ou se comer a menos, você emagrece. Até então, isso estava sendo uma verdade na minha cabeça até entrar na prática clínica e ver que não é bem por aí. Isso é uma verdade? Mas quando o seu corpo está inteiramente saudável, né? Quando o seu corpo não está no prumo, isso não é bem assim, né? E é sobre algumas dessas alterações que eu quero explicar para vocês por que o emagrecimento de vocês não destrava. Que eu sei que tem muitas pessoas que estão aqui hoje que têm essa questão. Poxa, eu estou fazendo o que eu devo fazer, mas eu não consigo alcançar o meu objetivo de emagrecimento. Tá? Então, eu quero colocar para vocês essa base, né? O emagrecimento é consequência
da saúde. Tá? E muitas vezes a gente tenta fazer alterações de hábitos alimentares a partir desse olhar da estética. Eu quero chegar neste corpo. Tá? Isso tem alguma coisa de errado? Nada de errado. Isso é maravilhoso, porque você está construindo ali um objetivo para você. Mas saiba que se o seu corpo estiver em perfeita saúde, esse emagrecimento é consequência. Tá? E eu quero que vocês entendam isso tudo hoje aqui comigo. Tá? Uma coisa que eu quero falar para vocês aqui, se vocês souberem de alguém que precisa dessa informação, né, de como emagrecer, de como destravar esse emagrecimento, de como entender melhor o metabolismo, você pode compartilhar o link dessa live com as pessoas, tá? É só pegar aquela flechinha que tem aqui embaixo e mandar para essas pessoas que você tem vontade que estejam aqui com a gente hoje, certo? Muito bem, gente. Então, assim, primeiro passo, entender o processo da mudança, né? Quando a gente vai fazer um processo de mudança, muitas coisas irão acontecer. Então, penso que quando a gente quer mudar, temos que fazer algum tipo de planejamento. Porque o básico da mudança é fazer algo que você não esteja fazendo para conseguir um resultado diferente, porque eu vejo muitas pessoas chegando aqui dizendo eu não quero mudar nada, só que eu quero aquele resultado. Isso não vai acontecer, tá? Então, primeira coisa, a mudança é necessária, você precisa alterar o seu estilo de vida. E uma coisa que eu acho que é muito, muito importante é a gente entender onde eu estou no meu processo de mudança, porque eu quero algo, mas eu ainda não cheguei lá e eu estou com uma certa dificuldade. Por que será? Tá? Então, eu quero conversar com vocês a respeito dessa questão. Quando eu quero mudar, eu quero sair de um ponto e chegar em outro, certo? Eu estou lá com 80 quilos e eu quero chegar aos 60 quilos. Muito bem. Então, a gente precisa entender primeiro que, durante esse processo, haverão certas falhas e que essa culpa de quando a gente falha é o nosso primeiro grande inimigo. Quando a gente está querendo fazer um processo de mudança e esse processo de mudança ele tá te trazendo muita frustração, isso te traz um peso muito grande e essa mudança passa a ser uma mudança difícil, uma mudança ruim. Eu queria que o primeiro olhar da gente dar uma viradinha aqui hoje por que não tomar, né, o assento do aprendiz nesse processo de mudança? Sim, eu errei e eu vou aprender com isso, né? Exemplo, nós não sabíamos compartilhar o vídeo agora no início dessa live. Nós assistimos vários vídeos aqui no final da tarde, mas não chegamos ao, né, como faz o plim da história. Vamos improvisar. Na próxima, vocês acham que a gente vai fazer isso de novo? Não, então sejam privilegiados por assistir nosso primeiro passo. Porque se você não dá o passo, você perdeu a oportunidade. O que a gente fez? Né? Mostramos que estamos aprendendo e esse processo não vai me ser um peso, né? Nem para o Henrique. Nós estamos aprendendo, nós fizemos o nosso melhor com o que nós tínhamos. E sim, daqui sai um aprendizado. E isso no processo de emagrecimento também acontece, certo? Então, gente, sabe aquela culpa que às vezes faz travar a cervical? Joga ela fora. Pega a carteira do aprendiz e beleza. Então agora eu vou aprender. Porque, gente, aprender é divertido. Lembra da época da escola, né? É divertido aprender. E realmente as grandes mudanças, as mudanças efetivas na nossa vida foram construídas com diversão, com leveza. Certo? Então, gente, vamos deixar o peso pra lá. Porque afinal é dele que a gente quer se livrar, não é mesmo? Então, bora! Eu queria falar um pouquinho sobre essa questão do peso relacionada a uma palavra que se coloca muito, que é a responsabilidade, né? A responsabilidade, né? A própria palavra diz a responsabilidade. Meu Deus, é pesado, né? Se eu estou assim, a responsabilidade minha, sim, é. Você precisa olhar para isso como um peso. Dá uma olhada para a palavra. Habilidade, né? A habilidade de responder.
Então, eu comecei a live falando do momento que nós estamos, como que nós estamos respondendo a tudo que está acontecendo. No processo de emagrecimento, a nossa responsabilidade vai muito além dos atos que a gente toma. Tem também essa questão da resposta ao que nos acontece, porque sim, haverá provavelmente algum parente tentando sabotar, ou uma amiga, às vezes o marido, né, tentando sabotar esse teu processo. Porque sim, sair dessa zona do conforto, do que a gente está acostumado, pode soar bem ruim para algumas pessoas. Mas se você deseja aquilo de verdade, né, você toma esta responsabilidade, esta resposta, né, essa atitude que você toma diante daquilo que o outro te traz, tá? Então, leva isso de uma maneira leve. Sim, é essa a minha resposta, eu tomo essa resposta porque é a minha escolha, é o poder do eu escolho. Esse poder, gente, no processo de emagrecimento é algo power. Vou falar mais sobre esse poder para frente. E outra coisa que eu acho bem legal da gente pensar num processo de mudança é que eu quero desenvolver um novo hábito para mim. E o desenvolver é outra coisa maravilhosa. A palavra diz né, de tirar. Envolver. Então você tem que tirar o seu envolvimento com aquilo que você fazia para desenvolver essa nova prática, esse novo hábito, essa nova forma de viver, né? Então vamos aí desenvolver, certo? Tira o envolvimento e vamos para o novo. Gente, eu quero mostrar para vocês algo que eu adoro trabalhar e muitos que estão aqui provavelmente já me viram falar sobre ela, tá? Eu gosto de trazer essa curva, por quê? Porque ela consegue nos colocar ou nos situar em que parte do processo de mudança eu estou. E isso facilita o próximo passo, porque quando a gente está muito perdida, é difícil, né? Para onde que eu vou andar? Onde que eu invisto? O que que eu faço para chegar onde eu quero? Então, eu quero mostrar para vocês uma curva que foi concebida pela Elizabeth Kubler-Ross, né? E ela fez essa curva e colocou o nome dela como a curva da morte, né? É uma curva em que se utiliza muito para explicar o processo do luto. Então, para vocês entenderem como a mudança é algo muito visceral, é algo muito importante, e é algo que tem que realmente ter essa nossa vontade, esse nosso estômago funcionando nesse processo, né? Então, ela pode ser leve? Pode, mas ela deve ser intensa. E eu quero que você entenda em que lugar dessa curva você está hoje, para que você possa dar o próximo passo com segurança. Então, eu vou colocar aqui no Flipchart. Eu sou das antigas, né, pessoal? Eu sou da época do quadro negro. Então, bora. Quem mais é da época do quadro negro aqui? Olha quanta gente amada aqui, pessoal. Obrigada pela presença, seus maravilhosos. Então, vamos lá. Curva da mudança. Então, aqui, nós estamos no ponto A. Queremos chegar no ponto B, né? Ótimo. Então, ponto A. Giz e tudo mais. Isso aí, Marjorie. Bem maravilhosas, né? Adoro. Como compartilhar a tela? Não sei. Eu tenho Flipchart. Bem maravilhoso, pintado pelos meus filhos. Maravilha. Ponto A. Tô aqui com 80 quilos. Eu quero chegar nos meus 60 quilos, tá? Ponto A, ponto B. Processo de mudança, sair do ponto A, chegar do ponto B, certo? E aí, o que a gente imagina no processo de emagrecimento, né? Então, eu vou começar a tomar mais água, vou fazer mais atividade física, vou procurar uma nutri, vou mudar a minha forma de me alimentar, vou diminuir um pouco os meus pedidos de comida, né? E vou sair um pouco menos no final de semana, diminuir a bebida alcoólica. E eu vou chegar lá. Certo? Certo. Mas, normalmente, o nosso processo de mudança não ocorre de uma maneira tão linear e maravilhosa. Normalmente, ele é assim.
Precisa ir tão embaixo? Porque ele é feito de fases, tá? Então, gente, é importante que a gente entenda essas fases, para que você possa se identificar, não, eu tô nesse momento. Qual é a minha próxima fase? Tá? E isso pode te ajudar muito a saber o que fazer. Então, vamos pensar nesse processo de emagrecimento. É um processo de mudança, um processo intenso, que, né, tem que ser vivido em cada parte dele. Então, assim, primeiro momento, estou com 80 quilos, estou descontente, quero mudar, quero chegar aos meus 60 quilos. Ótimo. Então, eu vou marcar uma consulta com uma Nutri. Boa ideia, não é? Eu acho uma ótima ideia. Só que vamos deixar para mês que vem. Bem apertado esse mês, né? Ai, não, vamos deixar para depois da Páscoa. Vocês já ouviram frases desse tipo? Essa é a primeira fase do processo de mudança, que chama negação. Sim, você quer algo, mas aquilo é tão amedrontador, tão difícil, que você nega, né? Então, primeira fase, não vou, né? E beleza, tá, não fui. Não fui para Nutri, tá. Qual que é a próxima fase depois disso? Vocês conseguem ler aí, pessoal? A próxima fase se chama frustração, raiva. Por quê? Porque eu neguei aquele meu primeiro passo. E o que aconteceu? Dos meus 80 eu fui parar em 82. Não dei o passo, continuei fazendo as mesmas coisas. O que aconteceu? Piorei. E aí, o que aconteceu? Frustração e raiva. E aí, você vai dar o próximo passo. Vou marcar essa consulta e vou lá na Nutri, né? Chega lá na Nutri, a Nutri tá, beleza, tô disposta, vamos fazer. Mas final de semana é livre, né, Nutri? Tipo assim, de sexta a domingo. Alguém já se viu falando algo assim? Ah, Nutri, meu chocolate. Não, né? Cerveja, tu não vai me cortar cerveja? Ah, não, café com leite eu tomo desde criança, Nutri. Como assim você vai me cortar? É a próxima fase. A fase da barganha. Alguém aí já barganhou com a Nutri? Quem já barganhou com a Nutri? Eu tô vendo os nomes aqui. Não vou falar. Não vou falar. Relaxa, relaxa. O dia do lixo? O café com leite? É isso aí, pessoal. Processo de mudança. Uma das fases é a barganha, né? O famoso dia do lixo, né, Gustavo? Então, o que vai acontecendo aqui? Negou, não foi, engordou, veio, né? Barganhou. E o resultado? A Nutri disse não, são 2 ocasiões. Não, ela liberou o dia do lixo, pessoal. Pode pedir a pizza. Quem nunca, né? Enfim, o que aconteceu aqui? O resultado não foi aquele que você esperava do teu processo de mudança. E tem muitas pessoas que nessa fase aqui que desistem, tá? Porque, enfim, fui investir na Nutri, fiz a dieta daquele jeito e não tive resultado. Ah, gente, eu não dou jeito para isso, não vou fazer e ponto. Qual é a próxima fase? Depressão. Como assim, Laís? Para mudar tem que entrar em depressão? Não necessariamente. Não necessariamente, mas a gente tem um processo que diz, tá, eu vou ter que dar jeito nesse negócio, tá? Então é aquele momento que você diz, meu, não dá mais. Preciso tomar uma atitude, né? Preciso mudar realmente. Então, gente, o que acontece aqui? A decisão
é um dos momentos mais lindos e o mais importante, talvez, do teu processo de mudança, tá? É o processo da decisão. Dá para enxergar ali? Tá, né? Decisão é aquele momento que você diz: eu não quero mais isso para mim. Isso aqui é passado. Não quero mais saber desses processos. Não vou mais ficar negando alguma coisa e ganhando peso, indo na Nutri, não fazendo o que ela quer, que ela me pediu. A mulher estudou para isso, mas eu não faço porque eu acho que eu sei, sabe? Chega disso, eu não quero mais passar por isso e eu quero uma vida nova para mim. Ponto, acabou. Custe o que custar, eu vou. Isso aqui ficou para trás. Então, nesse momento, né, o processo de decisão, o processo de aceitação, é aquele momento em que você atravessa uma ponte, queima a ponte, para lá eu não volto mais. O que acontece nesse momento? Você começa a enxergar o lado de lá. E o que tem do lado de lá? Novas possibilidades. Sim. Que possibilidades? Um outro tipo de tratamento, uma nova forma de fazer esse meu processo de mudança, um personal diferente, um acompanhamento diferente, enfim, né? Possibilidades que me levam ao meu objetivo e não mais ao que eu fazia, né? Dentro dessas novas possibilidades, muitas vezes, você vai desenvolver novas habilidades. Sim, eu não fazia atividade física. A partir do momento que eu decidi mudar, eu resolvi fazer atividade física. Então, é uma nova habilidade que eu crio dentro do meu novo hábito. Tá? Isso é maravilhoso, né? E aí você vai construindo uma nova rotina para você. E aí chega um momento crítico deste processo de mudança. O erro. Tô aqui para te dizer, sim, vai rolar. Você vai errar. Você vai errar e você tem que adorar esse erro. Né? Amar esse erro, porque ele vai ser ponto de aprendizado para você, não ponto de culpa. Tá, errei agora, foi seu boi com as cordas, não quero mais fazer nada, deixa pra lá. Não, nesse momento você tem que aprender a lidar com esse erro e aprender o que este erro te traz. E aí você vai desenvolver a melhora contínua. Então você vai criando novos hábitos, novas formas de fazer as coisas e vai chegar no seu objetivo. O que aconteceu do lado de cá, gente? Nós criamos uma nova rotina com um desprendimento. Nós desenvolvemos, paramos de nos envolver com essa parte, nos envolvemos com este novo processo. Nós aceitamos esse novo jeito de fazer. Certo? Gente, essa curva precisa ir tão fundo? Te digo que não. Ela pode ser bem rasinha. Tá, Laís? Como assim? Se você tiver pessoas do seu lado te mostrando cada um desses passos, né, que já passou, que já estudou sobre isso, você tem apoio, você tem ferramentas, você tem formas de trabalhar isso, a sua curva pode ser muito mais leve. E é esse o convite que eu te faço hoje. Vamos fazer uma curva de mudança leve. Fez sentido para vocês? Eu quero destacar umas coisinhas aqui. Quando a gente chega nesse processo de decisão, é algo transformador, né? Eu sei que a Marjorie está ao vivo aqui com a gente. O processo de mudança da Marjorie, a Marjorie começou a tomar
medicamentos para controle de pressão dela muito, muito cedo, né? E o que acontece? O processo de mudança dela não veio por uma questão estética, ela se aceitava muito bem acima do peso. Só que a saúde dela vinha capengando, a pressão dela subindo, ela subiu uma escada e ela cansava. Quando que ela decidiu mudar? Quando ela resolveu, né, olhar de frente para o problema. Quando que isso aconteceu? Quando ela perdeu o pai. E aí, ela começou a realmente entender que aquilo era grave e ela se sentiu realmente muito mal, né? E virou a chave, disse, eu preciso fazer essa mudança e é agora, né? Então, ela tá escrevendo aqui pra gente, né? Ela quase infartou e o pai dela morreu infartado. Então, foi um ponto de decisão, né? Esse processo de depressão foi uma coisa muito intensa no caso da Marjorie. No caso da Larissa, que também fez o depoimento pra gente, eu lembro dela falar que ela foi ao shopping para comprar uma calça e a moça trouxe, né? Ela perguntou o tamanho, ela não sabia direito. Aí a moça trouxe, ela olhou a calça e disse, meu Deus, isso aqui é muito gigante, imagina. Ai, tá me achando enorme. Ela foi vestir e estava apertada. E aí ela falou, caraca, eu preciso mudar. Não quero mais isso para mim. E foi ali que tudo mudou. Ela começou a olhar para novas possibilidades, desenvolveu novas habilidades, começou a investir nela e começou a se divertir com isso, né? Ó, a Marjorie está falando, foram muitos anos para chegar nessa decisão, por isso que eu trago essa curva aqui, Marjorie, porque a gente fica aqui, ó, muito, muito tempo, sem saber que está aqui. Por isso que eu quero trazer essa clareza para todo mundo que está aqui, entende? Para não esperar sofrer tanto que a Marjorie sofreu, né? Para chegar nessa decisão, tomar e go, né? Então, gente, é importante que a gente olhe para os nossos processos de mudança com essa intensidade, né? Do saber, poxa, eu não quero mais isso para mim. Então, ficou para trás, agora eu vou para frente. Tudo bem? Curtiram? Se libertem, né, Marjorie? Bola para frente, galera. É isso aí. Tá? Então, o que é importante disso daqui que a gente viu? Você encontrar a fase que você está, né? Se você ainda está daqui desse lado, vamos dar uma apressada nesse processo, vamos decidir isso de uma vez, vamos tomar uma atitude. E, ó, caminho para o teu sucesso, caminho do emagrecimento, tá? Vamos juntas, ok? Muito bem, chicas e chicos presentes. Quero falar para vocês agora sobre um assunto. Olha lá, a Marjorie falando. É bem divertida essa mudança. Basta se permitir encontrar a Laís. Amada minha! Eu vou falar de uma outra questão da Marjorie aqui, né? Que ela passou no processo dela e que eu acho que é muito importante. É esse assunto que eu ia entrar agora. Sobre o destravar o emagrecimento. Né? O destravar o emagrecimento é algo de extrema importância. Por quê? Porque é o seguinte, a gente ouve diversos motivos, né, pra gente não conseguir emagrecer. Ah, é a minha genética, não consigo emagrecer porque é uma questão genética, todo mundo lá em casa é gordinho e eu sou também, né? É uma questão hormonal, não, tô passando dos 30, passando dos 40, passando dos 50 e é essa questão dos meus hormônios que não me deixam emagrecer, né? Ansiedade. Né, eu me descontrolo e como, né? Então por isso eu não consigo emagrecer. São causas, mas existem outras que muitas vezes não são olhadas, nem por quem está nessa busca, né, do emagrecimento, nem por quem cuida do emagrecimento, porque são coisas pouco estudadas, pouco avaliadas. E eu quero trazer isso para vocês, para que vocês abram os olhos de vocês e destravem este emagrecimento, né? Uma das coisas que acontecem muito é essa questão da gangorra, né? Do efeito sanfona. E isso faz com que, sim, o nosso metabolismo acabe ficando um pouco mais lento.
Mas quando a gente consegue encontrar o caminho da saúde, né? Então você não fica mais naquele negócio dieta restritiva, compulsão alimentar, né? Ou exageros alimentares, restrição, exagero. E aí fica aquilo, né? Isso faz uma loucura no teu metabolismo. Você perde qualidade de massa magra. Essa massa magra, ela já não gasta tanto e o teu tecido de gordura não é o melhor tecido de gordura que a gente tem, que seja fácil de diminuir e aumentar, e diminuir e aumentar. A gente gostaria de transformar o nosso tecido de gordura em um tecido de gordura mais saudável, e não é nesses processos de restrição e exagero que isso acontece, porque isso leva a processos inflamatórios, e processos inflamatórios diminuem sim nossa velocidade de emagrecimento, tá? Então, assim, gente, eu queria trazer para vocês cartas na manga. Eu queria que vocês entendessem alguns processos aqui que pudessem levar possibilidades dentro dos processos de vocês. Porque sim, existe o processo do platô, né? Estou perdendo peso, para. O que eu faço agora? Estratégia. Então, eu estou enchendo a manguinha de vocês aqui hoje de estratégias, tá? Você pode fazer uma perda de peso muito mais efetiva, alternando estratégias. Algumas delas eu vou passar aqui hoje para vocês, tá? Uma coisa que eu recebo muito, mas muito, tá? Todos os dias no meu consultório é a questão das pessoas cansadas. Cansadas de fazer dieta, cansadas de usar medicamento, cansadas de fazer muito exercício e não ver resultado, né? Isso eu revejo quase que todos os dias. E eu digo para você, muitas vezes não está se olhando para a causa. Muitas vezes não está se olhando para a causa. Por quê? Porque a causa, ela está escondida. Muita gente não pergunta sobre esse tipo de causa. E que causa que você está falando, Laís? A questão dos intoxicantes. Estilo de vida e contato com toxinas. Sim. A primeira estratégia que a gente vai falar aqui é sobre a questão da desintoxicação. Por que isso é tão necessário? Né? Olá, Shirley, outra maravilhosa que também mudou horrores. Esse processo de luta aqui, de mudança, não é fácil, não. Mas acontece, tô cheio de pessoas maravilhosas que mudaram aqui hoje. Contem pra nós, gente. Relatos aqui pro pessoal. Então, assim, ó. Metais pesados, agrotóxicos, pesticidas, solventes, tudo isso que a gente entra em contato, pode sim estar bloqueando o teu emagrecimento, tá? Por quê, gente? Por que tá bloqueando o meu emagrecimento? Porque as toxinas dentro do nosso organismo, elas estão na forma gordurosa, tá? Quem passa por um processo de desintoxicação via terapia vibracional enxerga isso sair do corpo. Então, essas toxinas que estão na forma gordurosa, elas não estão conseguindo ser metabolizadas pelo nosso fígado. O fígado tem o papel de fazer a transformação dessa gordurinha em um sal e uma água, para que os nossos órgãos de excreção consigam jogar isso fora. Se ele tá com uma pilha de trabalho gigantesca e não tá conseguindo dar conta, o que vocês acham que ele vai fazer? O mesmo que a gente faz. Pega a papelada e joga na gaveta. Que gaveta, Laís? Sua louca. Sua célula de gordura. A sua célula de gordura vira um reservatório para toxinas, tá? As toxinas, elas podem ser guardadas dentro de células de gordura. Essa célula de gordura que está guardando uma toxina, ela recebe uma proteção do teu organismo, porque existe algo dentro dessa célula que é perigoso. Então, essa célula é impedida de ser quebrada. Então, o teu processo de emagrecimento naquele tecido, naquela célula, está bloqueado. E os processos de intoxicação que eu avalio aqui no consultório são muito extensos. Ou seja, existe grande parte de tecido sendo bloqueada do processo de emagrecimento. Então, quando a gente olha para uma intoxicação e diz, a causa está aqui, muita gente emagrece e rápido. Né? Eu estava aqui falando da nossa maravilhosa Marjorie. A Marjorie veio
fez um processo de desintoxicação e ela perdeu mais peso. Ela vinha perdendo peso, a gente entrou com o processo de desintoxicação, perdeu mais, né? Muitas pessoas chegam aqui tão cansadas de dieta, eu digo, não vamos fazer dieta, mantém tudo como está, vamos simplesmente desintoxicar. Só no processo de desintoxicação, lá se vão 3, 4 quilos, né? A Marjorie tá aí para dizer como que isto funciona, né? Porque a Ana também passou, né? Então, assim, gente, quando a gente começa a olhar para esses detalhes, porque, assim, é um detalhe extremamente importante, né? Ele vai bloquear essas células de gordura e ele vai ocupar receptores hormonais, né? Então, esses receptores hormonais que tem um metal ali, ele não vai funcionar do jeito que é. Então, por mais que você faça bastante hormônio, né? A sua produção hormonal está ok, o funcionamento desse hormônio não está ok. Então, você não tem a resposta de saúde que a gente espera daquele hormônio. E a causa está onde? Na intoxicação por metais, por solventes, por agrotóxicos, pesticidas, água, plástico, tá? Então, tudo isso faz com que a gente tenha dificuldade no emagrecimento. Por isso, a estratégia de detox é tão interessante. Então, utilizar a estratégia de desintoxicação pode ser, sim, uma das suas estratégias nutricionais para a perda de peso, certo? Tudo bem, galera? Então, tá bom. Vamos lá. Olha lá, desintoxicação é a melhor coisa que fez na vida. Tudo melhora no organismo. Sim, porque quando a gente desintoxica, gente, melhora muito todos os processos de metabolização do nosso corpo. Então, o hormônio funciona melhor, o fígado funciona melhor, porque, enfim, aquela pilha lá foi jogada fora. Então, ele tá mais leve, livre, solto para metabolizar gordura, para fazer energia dentro da tua mitocôndria, que é a nossa usina de energia dentro de cada uma das nossas células, né? O oxigênio chega muito melhor para as nossas células, o nosso músculo responde melhor. Então, sim, os processos de desintoxicação vão ter reflexos em toda a sua vida, tá? Então, eu sempre falo, né? A casa limpa é a que melhor funciona. Não adianta a gente querer arrumar a decoração da casa se a gente não arrumou a faxina, né? Não fizemos o básico. Limpou a casa, pode decorar. Bem de boa. Outras estratégias que eu quero passar para vocês é a estratégia de jejum, tá? A estratégia de jejum, como faz para desintoxicar? Sim, temos várias estratégias, Lourdes, tá? Podemos conversar a respeito disso. Então, assim, jejum. Jejum é uma outra estratégia que nós podemos utilizar, que ela é, podemos até dizer como uma estratégia recente, tá? E o jejum, ele foi por muito tempo condenado. Quando eu me formei em nutrição, há 13 anos atrás, jejum, meu Deus, vai fazer jejum, seu metabolismo vai diminuir. Né? O que foi comprovado ao longo do tempo? Que fazer uma ingestão de calorias menor ao longo do dia, que era o que se prescrevia na época, sim, vai fazer uma diminuição no seu metabolismo. Agora, ficar tempo maior com a isenção, não comer, faz a ativação de todos os nossos processos de utilização de reservas. E para mim, uma das coisas mais lindas do jejum, nós ativamos os processos de potencialização dessa energia. Ou seja, durante um processo de jejum acima ali de 13, 14 horas, o teu corpo diz, tá, preciso gerar energia, vou utilizar minhas reservas, mas eu preciso tirar do meu caminho toda a célula que não está funcionando direito. E quando a gente tira essas células, nós tiramos células que podem ser células potencialmente carcinogênicas ou cancerígenas. Então, a gente pode estar fazendo uma dieta de emagrecimento e anticâncer junto, sim, com a estratégia de jejum, tá? A estratégia de jejum é uma das mais simples, porque é fácil. É só não comer, né? O não comer é maravilhoso, né? Então, antigamente a gente dizia, não pode ficar sem café da manhã. Hoje eu digo, pode, algumas vezes na semana. Isso tudo depende de cada um. Tem pessoas que vão preferir fazer jejum à noite, pessoas que vão preferir fazer jejum de manhã. Isso é individualizado.
mas que o jejum é uma estratégia bem interessante para a gente destravar emagrecimento. Sim, ela é perfeita para aquelas pessoas que não têm tempo, que correm muito de manhã, né? E que gostam de comer mais no fim do dia, ou gostam muito de comer de manhã e não tem fome à noite. Então, esse tipo de coisa é muito interessante, tá? Eu tive um paciente que estava há 2 semanas sem perder nada de peso, e nós utilizamos 2 dias de jejum de 18 horas, tá? Ele já tinha feito alguns jejuns anteriormente, então ele já tinha meio que se adequado, para ele não era uma coisa muito difícil. Nós fizemos 2 jejuns de 18 horas, em 3 dias ele perdeu 4 quilos, tá? Então é importante que a gente faça alguns tipos de estratégia de vez em quando. Gente, o processo de emagrecimento, o nosso metabolismo é como a musculação, digamos, né? De vez em quando, mudar o treino, mudar o peso é importante. O nosso corpo, ele responde de forma diferente, tá? Então, por isso que é interessante, e eu amo tanto essa ciência da nutrição, porque sim, o nosso corpo, ele precisa de estratégias novas o tempo todo. Quem não gosta de novidade? Eu adoro, né? Eu tenho certeza que muita gente aqui também adora novidades. E o nosso corpo também. Então, a estratégia de jejum pode ser, sim, uma novidade interessante para o teu corpo, tá bom? A gente faz isso, né? Se vocês forem observar, a natureza é perfeita. Os vozinhos normalmente fazem, né? Quanto mais velho a gente fica, mais cedo a gente janta, não é verdade? A gente vai fazendo estratégias de jejum. Isso é instintivo. Eu acho tão lindo o jeito que o nosso corpo trabalha. Então, gente, outra coisa que eu queria falar para vocês em termos de estratégia para colocar aí na manguinha é a da dieta cetogênica. Porque tem muita gente que me procura pela questão da vontade absurda de doces, compulsão alimentar, fome o tempo todo. Se você se sente assim, a estratégia de dieta cetogênica pode ser muito interessante para você. Porque na dieta cetogênica, o que a gente faz? A gente deixa de utilizar a glicose como fonte de energia, e a glicose, ela é algo, né, viciante para o nosso corpo, porque ela é fonte de energia, fonte de prazer, e normalmente ela é advinda dos carboidratos, que são fontes de prazer, os doces, as massas, os pães, enfim. E a gente tem esse aumento grande de glicose, a insulina vem atrás, derruba essa glicose, e o que a gente sente? Fome e vontade de comer. Então a gente vai comer de novo, e a gente fica nesse ciclo, e mais fome, e mais vontade de comer, e fica difícil de sair disso daí, aí tu quer emagrecer, e aquela vontade, né? A cetogênica vem quebrar isso. Não vamos mais utilizar a glicose como fonte de energia, nós vamos utilizar corpos cetônicos. De onde vêm os corpos cetônicos? Da quebra das nossas células de gordura. Então, é uma dieta que emagrece, literalmente, tirando as gorduras das nossas reservas? Sim. Tá? Então, você pode utilizar, sim, a dieta cetogênica. É importante que você tenha acompanhamento para fazer uma dieta cetogênica, porque é importante que a gente veja os parâmetros, acompanhe, muitas vezes é necessário suplementação, ainda mais se você faz alguma atividade física, tá? Mas é algo muito legal, tá? Eu atendi um cliente, né, no caso do sexo masculino, que vinha, né, tentando diversas estratégias de emagrecimento, mas não estava conseguindo definição muscular, ele vinha tentando perder a barriguinha e não conseguia, e enfim. Nós fizemos uma estratégia curta, que ele queria até o aniversário dele, então a gente fez 12 dias, ele entrou em cetose, contamos 12 dias. Nesses 12 dias ele perdeu 6 quilos. Tá? Então é rápido? É. O que ele mais sentiu? Laís, eu aumentei minha energia. Né, eu podia conquistar o universo. Eu jamais imaginei que eu conseguiria isso sem o carboidrato. Então, sim, gente, nós podemos nos tornar total flex. Um dia eu uso a gordura como fonte de energia, outro dia eu uso o carboidrato, tá? E a gente consegue fazer isso todos os dias? Também podemos, tá? Com as estratégias de jejum, a gente consegue entrar em cetose. Então, dá pra gente fazer combinações incríveis, tá? E você tem que usar isso a seu favor. Por isso que eu tô falando sobre tudo isso aqui hoje. Certo? Gente, hormônios do emagrecimento é algo muito importante da gente falar também, né? Porque o estresse está muito ligado aos nossos hormônios. E um dos hormônios importantes da gente cuidar quando a gente está querendo um processo de emagrecimento é o cortisol, né? Que a gente conhece como hormônio do estresse. Na verdade, ele é um hormônio que controla nossas atividades, né, de estar alerta e estar relaxado, e normalmente às 8 da manhã é o pico máximo dele, ele vai caindo ao longo do dia, à noite ele está super baixinho. Só que nós estamos vivendo dias
estressantes e a gente vai pedindo cortisol porque nós entramos em processos de luta ou de fuga o tempo todo. E o que acontece com o excesso de cortisol? O excesso de cortisol faz com que a gente ganhe gordura e perca massa magra. Então, esse hormônio, né, pode sim fazer grandes diferenças no teu ganho de gordura, na tua perda de massa magra, no travar o teu emagrecimento. Então, sim, cuidar do estresse é algo de extrema importância para não chegar nesse nível, e controlar o teu cortisol é outra forma da gente ativar o nosso emagrecimento. Eu vou destacar o cortisol, existem diversos outros hormônios envolvidos no processo de emagrecimento, mas como nós estamos num momento de extremo estresse, eu vou utilizar o cortisol como destaque e pedir para vocês se observarem. Se vocês têm momentos, né, em semanas, ou se isso acontece todos os dias, de vocês acordarem de madrugada, em torno das 2 ou 3 da manhã, pode ser sim que você esteja num distúrbio do nosso hormônio cortisol, e isso sim está atrapalhando o teu processo de emagrecimento, tá? Tudo bem por aí? Bom, gente, outra coisa que eu quero falar para vocês é em relação a paladar. Tem muita gente que me olha e diz assim, Laís, eu não gosto de alimento saudável. Tem jeito? Eu digo, tem. Ou se tem. Porque o que acontece? Quando nós temos um paladar mais para alimentos industriais, nós temos aí um paladar anestesiado. Os produtos industrializados contém corantes, estabilizantes, realçadores de sabor que fazem anestesiar a nossa papila gustativa. E com o tempo, essa papila gustativa só consegue sentir sabor daquilo que contém aquela substância. Então, você fica viciado nos alimentos industrializados. Eu atendi um adolescente que tinha esse problema desde a infância e que tinha tido uma educação nutricional lá não muito boa, ele consumia muita bolachinha, muito salgadinho, enfim. E o que acontecia? Ele não conseguia comer legume, fruta. Eu conversei com ele porque, na verdade, assim, ele trouxe porque a mãe disse, eu preciso levar porque ele tá querendo mudar. Eu acho que tu pode me ajudar. E o que a gente fez? Eu disse, você precisa ficar sem industrializado e precisa provar os outros alimentos. As nossas células da boca, elas se regeneram em 7 dias. Então, em 7 dias, aquilo que você tinha de memória celular, você não tem mais. Então, por isso que o sabor do que você sentia na infância nunca é igual. Você vai lá comer o bolo da tia, mas não é igual. Sua papila mudou, seu paladar mudou. Então, você pode mudar isso toda semana, se você quiser. É a história do tirar o açúcar do café, né? E normalmente em uma semana as pessoas começam a se adequar muito bem, obrigado, ao café sem açúcar, tá? Porque você tem uma papila nova a cada semana. Então, aproveite essa renovação celular tão rápida do seu corpo e faça acontecer aí a sua mudança de paladar. Esse menino hoje come verduras, frutas e legumes com prazer. Foi leve, foi uma descoberta. É isso que eu falo para vocês, o processo de mudança, ele tem que ser um processo em que a gente se coloca nesse lugar de aprendiz, né? Ele se diverte hoje, né? Provando alimentos diferentes. Certo? Bom, gente, a gente entrou um pouco no assunto do cortisol, como, né, uma disfunção hormonal que possa estar travando aí o nosso emagrecimento. Olha lá, café sem açúcar precisa tentar, bora tentar, né? Mas existe uma questão bem importante relacionada à emoção, tá? E que eu queria entrar novamente nesse assunto agora, porque sim, a emoção ela tem uma influência muito grande sobre o nosso hábito alimentar. Por quê? Quando nós temos memórias relacionadas aos alimentos, muitas vezes a gente se utiliza do alimento para receber um colo, né? Então tem aquele colinho de mãe que está relacionado a um bolinho de cenoura à tarde. E muitas vezes a gente está sem a mãe, mas o bolinho a gente consegue comprar ou a gente consegue fazer. Então, gente, muitas vezes o chocolate, né, a pizza, ela está muito mais relacionada a uma questão emocional
do que a um hábito real, tá? Então, eu gostaria que vocês prestassem muita atenção às escolhas alimentares. Se a gente for olhar do porquê que nós temos que comer por renovação de estrutura e para geração de energia. Todos os outros porquês a gente inventa, tá? Então, é importante que a gente olhe com carinho para tudo isso que a gente sente em relação aos alimentos, tá? Então, muitas coisas vão modificando, né, a forma com que a gente reage à alimentação. Muitas vezes, a falta de prazer em outros aspectos da nossa vida, né? Então, acaba que o alimento vira a sua fonte de prazer. Então, é importante que a gente olhe para isso de frente. Se eu não tenho outras fontes de prazer, o alimento vai ser minha fonte de prazer. Então, faça a lista dos prazeres. Isso é de extrema importância. E quando, ai, gente, tô com vontade de comer alguma coisa, pega a lista e olha, vai fazer outra coisa. Se você já comeu, você não precisa comer de novo, certo? E aí a gente começa a encarar essa fome emocional mais de frente, tá? Com mais tranquilidade, tá? Existem as quedas normais de serotonina, né? Que é um dos neurotransmissores que também nos faz sentir menos ansiosos. E isso faz com que a gente tenha vontade de comer, então utilizar os precursores de serotonina, como a banana, a semente de girassol, cacau, abacate, principalmente nesse horário da tarde, pode ajudar você a diminuir essa fome emocional por deficiência de serotonina, certo? E o abuso dos medicamentos para, normalmente, estômagos, para azóis, podem sim levar a processos depressivos. Por quê? Porque quando a gente diminui a acidez gástrica, a gente diminui a digestão dos alimentos. E essa digestão dos alimentos faz a absorção. Se a gente está em deficiência de certos nutrientes, isso pode nos levar à depressão. Então, sim, já vi vários casos, né, de sucesso em que a gente trata a digestão e resolve depressão, né? Então, pessoas que chegaram até mim com a utilização de medicamentos para, né, antidepressivos e que nós conseguimos ir reduzindo isso ao ponto que a gente melhorava a digestão dos alimentos, a gente conseguia diminuir os antidepressivos, porque sim, os nutrientes estavam chegando novamente para as células, os neurotransmissores e os hormônios estavam feitos de forma correta, tá bom? Bom, gente, em relação à organização disso tudo, né? Poxa, Laís, tu me deu um monte de estratégias aqui. Como que eu organizo isso? Colocando como prioridade. Eu quero saber quem aqui tem escrito na sua agenda semanal o horário de fazer planejamento alimentar. Quem aqui tem escrito na agenda o horário de ir ao mercado? O horário que você vai preparar a sua refeição. Se não está na agenda, não tem prioridade e provavelmente você não vai fazer. Se você não organizar o seu cardápio, se você não organizar o que você vai comer, você vai ficar com fome, o nosso urso polar que habita nosso estômago sai da hibernação e vai atacar gordura e açúcar. Que fique claro, tenho dito. Não deixa o urso sair daí. Organiza teu cardápio, sabe exatamente o que você vai comer no dia seguinte e você vai conseguir sim emagrecer, porque você tem uma estratégia, né? Falei aqui de diversas estratégias nutricionais, mas para cada uma dessas estratégias, você tem que ter um plano de ação. Então, você ter isso na sua agenda é sim de extrema importância, ok? Bom, Laís, maravilha. Vou me organizar, vou colocar essas estratégias aqui no meu plano e bora para chegar nesse emagrecimento. Certo? Quem vai organizar isso tudo? Eu quero saber. Você! Só você pode organizar isso para você. Um passo por vez, uma coisa de cada vez. Vai aplicando o conhecimento, né, a forma que você vai aprendendo com cada uma dessas coisas e, principalmente, se conecte com você mesma.
né? A mulher, principalmente, né? Tem essa grande questão de se desconectar dela para atender o filho, para atender o marido, para atender os clientes, enfim. E ela para de sentir. No seu processo de emagrecimento, sinta o que você está sentindo no estômago, que você está sentindo no útero, no intestino. Sinta que se a pele está coçando, as mulheres pararam de sentir e por isso, muitas vezes, não estão conseguindo desbloquear o emagrecimento e conseguir fazer o que elas realmente desejam com o corpo delas. Tá? Então, eu faço esse convite de reconexão com vocês mesmos, certo? Tome as rédeas do seu corpo de novo. Reconecte-se com o seu corpo e faz acontecer o teu processo de mudança. Gente, tem como acontecer isso de uma maneira radical, de uma hora para outra, pá, mudei? Não, né? Vocês viram o processo de mudança? Às vezes leva anos. Eu quero que vocês levem pouco tempo. Porque vocês geram consciência, vocês têm as estratégias e vocês conseguem fazer acontecer. Né? Então, assim, gente, o emagrecimento é uma estratégia montada e a mudança se dá por essa sequência. Eu hoje me sinto preparada para dizer para vocês que eu montei uma sequência de estratégias que vão tratar o corpo físico, o corpo mental, o corpo emocional e o corpo, vamos dizer assim, espiritual, porque, enfim, a gente tem que se conectar, né, com a gente mesma, né? Então, não estou falando aqui em nível religioso, mas, enfim, conectar com você, né, com essa pessoa que existe aí e que existe no nível vibracional também, tá? Então, essas estratégias, né, se seguidas no passo a passo, não tem como você não conseguir fazer o teu processo de emagrecimento, tá? Se você seguir esse passo a passo, eu levei 13 anos para montar, né? E eu penso que nesse momento, né, a gente consegue trabalhar, né, com todo esse conhecimento que eu vim montando ao longo desses 13 anos de atendimento nutricional. Tudo que eu aprendi com as pessoas, eu acho que eu aprendi muito mais com os meus clientes do que com as minhas 5 pós-graduações, 2 faculdades, enfim. E chegar hoje aqui para vocês e dizer que hoje eu consigo, né, me sinto preparada para falar para vocês que existe um método, existe um caminho, né, existe uma forma. E todas essas estratégias que eu trouxe para vocês aqui, para dizer que há possibilidade, isso pode ser leve, isso pode ser um caminho de transformação na vida de vocês e pode ser muito divertido, assim como a Marjorie e a Larissa já falaram aqui para vocês, tá? Então, gente, hoje o que eu tenho para dizer para vocês é que eu criei um método, né, que chama Emagrecer Nativa. E nesse método, eu já utilizo ele no meu presencial, né? Hoje eu tenho várias pessoas que estão no programa Nativa, no meu presencial, em que a gente trabalha todo esse processo de mudança de uma maneira gradual, lenta, então é um acompanhamento mais longo, em que eu utilizo diversas estratégias nesse processo de emagrecimento. Tá? Então, gente, eu quero falar para vocês sobre a versão que eu criei, vendo todo esse nosso contexto de hoje, em que, principalmente no ano passado, ali, em que a gente estava preso em casa, eu vi as pessoas ganhando peso, se sentindo cada vez mais frustradas, numa rotina totalmente diferente e com dificuldade de como dar esse passo, do que fazer, né? E longe de tudo, em lockdown, com a dificuldade de fazer atividade física, com a dificuldade de procurar profissionais para ajudá-las nesse processo. Então, naquele momento em que até o nutricionista foi permitido fazer o atendimento online, eu comecei a pensar nesses processos do online, consegui fazer vários atendimentos no online, mas esse processo
de emagrecimento, esse processo acompanhado de mudança, eu não tinha para o online. E hoje eu estou aqui em primeira mão contando para vocês que eu estou lançando o emagrecimento nativo, que é um processo profundo de mudança que dura 60 dias, tá? A maior parte das pessoas desiste, né, nesses 20, 30 dias iniciais. Então, eu fiz um processo de 60 dias intensos, com diversas estratégias, né? Então, são 60 dias em módulos semanais. Então, foi desenhado esse processo para pessoas que realmente não têm muito tempo para assistir 1000 aulas e fazer 1000 tarefas. Não, ele foi desenhado por uma pessoa que também já se desconectou de si mesma, já teve problemas com a organização disso tudo, que já se tornou mãe, que já teve dificuldades com processos alimentares, enfim. E eu consegui montar isso de uma forma que a gente consiga fazer os processos de vocês no online, com aulas gravadas e ao vivo, né? E que a gente possa ter esse acompanhamento com um suporte disponível para vocês, né? Durante esses 60 dias. Essas aulas vão ficar totalmente disponíveis para vocês durante um ano, né? E eu quero contar para vocês como é que tá a programação do emagrecimento nativo, tá? Então, a gente vai entender um pouco mais desse processo de mudança que eu contei aqui para vocês hoje, tá? Então, a gente vai clarear um pouco mais objetivos, vamos falar bastante sobre a questão dos sabotadores, né? Cada semana nós temos um desafio a cumprir, nada de mirabolante, nada que você vai ter que sair demais da sua rotina, a gente vai implantando um passinho por vez, como eu penso que deve ser e a forma mais tranquila e divertida de fazer, tá? Entraremos na parte de desintoxicação, então vamos trabalhar essa limpeza do organismo, vamos entender como que cada um dos nutrientes funciona dentro do organismo, principalmente os macronutrientes, carboidratos, proteínas, gorduras, tá? Vamos sim trabalhar esse processo organizacional, né? Como que nós vamos organizar a nossa rotina para colocar e implantar essas estratégias, esses planos e gerar realmente uma mudança no seu hábito. Vamos utilizar a estratégia de jejum, né? De jejum intermitente, de maneira acompanhada, né? Com o meu apoio da minha equipe, para que você faça isso de uma maneira bem segura. Vamos utilizar alguns dias de dieta cetogênica para que possa ser experimentado dentro de um acompanhamento, dentro desse processo de emagrecimento, para que você aprenda a fazer essa estratégia de maneira tranquila, de maneira segura, para que você possa levar isso para a sua vida. Né? Entender esse poder da escolha, né? Do eu escolho, né? Do saber o dizer o não, de saber quem está te sabotando, de quem está te ajudando e você conseguir surfar, né, dentro do seu processo de mudança em si, né, e entender como que funcionam as suas fomes, né, porque em certos momentos mas eu sinto mais fome, eu sinto menos fome, a minha vontade de comer, como que eu lido com a minha vontade de comer, com a minha compulsão, enfim, as minhas vontades, né? E esse voltar a sentir, que eu acho que é algo de extrema importância nos dias de hoje, em que nós temos que estar extremamente conectados com o mundo e nós estamos cada vez mais desconectados com nós mesmos. Então, a busca disso é algo bem importante. Certo? Gostaram? Então, gente, eu queria falar para vocês o seguinte, né? Esse processo, como eu falei, ele é totalmente online, então pessoas do Brasil inteiro, que do mundo inteiro, podem fazer esse procedimento, né? Esse emagrecimento nativo, esse programa. Então, como eu falei, dura 60 dias com os módulos semanais. Isso vai estar disponível na plataforma Hotmart, que é como se fosse um YouTube da turma, né? Só quem é da turma ali tem acesso, e nós teremos uma comunidade nossa, tá? Hoje, no meu programa nativo aqui no consultório, o valor do programa custa R$ 2.500, tá? No presencial, em que a gente se vê a cada 15 dias, e existem outros
outras sessões intercaladas com essas quinzenais. No programa online que eu estou fazendo, um preço bem especial, porque eu quero que isso seja acessível para quem esteja realmente decidido a mudar e fazer aí do seu 2021 o melhor ano da sua vida, o ano em que você mudou e que você vai lembrar com carinho, porque até então foi muito pesado, e a partir desse ano você mudou e você tem saúde, você tem energia, você conquistou mais um monte de coisas. Eu quero participar desse teu processo de mudança. Para mim vai ser uma honra gigante, tá? Então, gente, vou falar para vocês aqui que vocês vão ter direito a esse suporte, tá? Nós vamos estar conversando com vocês o tempo todo. Nós vamos montar uma comunidade de quem estiver participando do curso para que uma possa apoiar a outra, né? Uma possa suportar, porque em momentos a gente vai precisar de um mimimi, a gente vai precisar de um colo, a gente vai precisar de uma amiga, a gente vai precisar trocar receita, né? Então, essa comunidade que se forma é muito gostosa. Eu já trabalhei com diversos grupos de emagrecimento presenciais e é uma delícia, tá? Hoje nós temos plataformas ótimas para fazer esse tipo de interação e a gente pode estar se falando com facilidade, né? Então, essa pandemia nos trouxe aí facilidades que antes nós não tínhamos no online e hoje eu me sinto preparada para guiar vocês nesse processo de emagrecimento, mesmo que seja no online, porque no online a gente hoje consegue, né, uma facilidade de acesso um ao outro muito grande. Então, gente, o valor do emagrecimento da Nativa está R$ 997, 997. Você pode fazer o parcelamento desse valor em até 12 vezes, tá? Então, fica leve, porque você vai ter acesso a esse conteúdo pelos 12 meses. Então, você pode entrar em contato com todas as aulas de novo, assistir tudo de novo, fazer tudo de novo, se você quiser, durante esse um ano, tá? Você vai ter o nosso suporte, né, e as aulas ao vivo ali comigo, né, durante esses 60 dias, mas o seu acesso ao curso por 365 dias. E isso tudo por 997, tá? Podendo parcelar da maneira que ficar mais confortável para você, tá? E eu quero fazer um convite. As 10 primeiras inscritas vão ganhar 2 horários de atendimento 1 a 1 comigo. Não com o grupo, 1 a 1 comigo, tá? São 2 atendimentos, de 1 hora cada um. Então, aproveita. Se você quer, já se inscreve, tá? O pessoal do meu suporte, se puder colocar já o link de inscrição aqui para nós, nos nossos comentários, nos ajuda bastante. E eu quero comentar com vocês que existe... Olha lá, ó, pessoal, o Henrique colocou ali, ó, o link para quem quiser já adquirir, já garantir ser uma dessas 10 primeiras participantes do emagrecimento Nativa. E ali a gente vai ter esse nosso encontro 1 a 1, né, em que eu posso fazer as análises mais personalizadas sobre o seu caso e te ajudar aí em algum processo que seja um pouco mais difícil para você, certo? Quero contar para vocês que existem surpresas, tá? Eu tenho profissionais que andam do meu lado aí há muitos anos e que eu sei que podem fazer diferença enorme no processo de transformação de vocês. E teremos aulas bônus. Mas eu não vou contar quem são hoje. Eu vou fazer surpresa. Mas eu posso garantir que são pessoas extremamente competentes e que vão fazer diferença durante esse processo, tá? Eles têm arminhas que eu pego emprestado, né? Peço ajuda para eles sempre que eu sinto necessidade nos processos de transformação dos meus clientes, e não seria diferente nesse momento com esse grupo tão especial em que eu estou preparando tudo com muito, muito amor, né? Pro
nosso processo de mudança no emagrecimento nativo. Certo, pessoal? Ó, o Henrique colocou aqui que qualquer problema pode chamar a gente pelo suporte no nosso WhatsApp, tá? Ali no link de descrição também já tem esse número, então vocês podem entrar lá, deem uma olhada em toda a grade do curso, tirem suas dúvidas lá, mas não esqueçam, tá ali o número, ó, 47999009050. Tá bom? Então, gente, dúvidas? Se quiserem, mandem para lá. E eu quero saber se valeu a pena a nossa aula hoje. Se vocês têm dúvidas sobre o que eu falei aqui, eu quero conversar com vocês agora. Me contem o que vocês acharam disso tudo. Tô louca para acompanhar processos de mudança. Garantia, não falei da garantia. Gente, importante. Se você iniciar o seu emagrecimento nativa, você tem 21 dias para desistir. Eu não vou te perguntar por quê. Você simplesmente diz, Laís, não quero mais, quero sair. A gente vai te devolver o dinheiro, vai fazer o reembolso, se for no seu cartão, o cancelamento, o reembolso, direto na sua conta. E você não precisa falar, tá? Simplesmente, Laís, não gostei, não quero mais continuar, beleza? Vamos continuar amigos e vai dar tudo certo, tá? Processos de mudança são assim. E eu quero muito te acompanhar. Então, se você tá na dúvida, ai, faço, não faço, será que eu vou gostar? Eu primeiro da Laís, te inscreve, tenta esses primeiros 21 dias, né? Já dá para criar um hábito aí, né? Se você gostar, você fica. Se você não gostar, você tem garantia total, você pode sair, só diz, Laís, quero sair, não quero dizer nem porquê, tá tudo certo, continuamos amigos, né? E tá tudo bem, certo? Que maravilha! Já temos coleguinhas. Vamos lá, galera. Me contem mais. Vocês gostaram? Ficaram com dúvidas sobre as estratégias que eu passei aqui para vocês? Digo para vocês que sim, no emagrecimento nativa é um mergulho muito mais profundo sobre tudo que a gente falou aqui, né? Que bom que valeu a pena. Fico bem feliz de ter feito aí alguma chavinha virar na cabeça de vocês. Espero que tenha sido bem proveitoso para vocês, tá? Então, os links ali. Eu vou deixar esse link, eu acho que a gente consegue deixar também disponível. Bom, pelo WhatsApp vocês conseguem tirar dúvida. Esse link, se vocês quiserem convidar alguém para vir com vocês no processo de mudança, né? Chama aí uma amiga, uma prima, uma tia, uma irmã que queira também se transformar. Manda o link para ela e diz, bora, vamos transformar nossa vida e agora. Não interessa se está lockdown, se não está lockdown, o importante é você se cuidar. A gente está num momento em que é importante cuidar de saúde, é isso que vai fazer a diferença nos próximos momentos da nossa pandemia aí. Quanto mais pessoas saudáveis, melhor, né? E saudável, a saúde gera o emagrecimento. Então, é importante, sim, que você esteja saudável nesse momento. A saúde gera teu emagrecimento, que vai melhorar a tua autoestima, que vai fazer com que você esteja mais leve para fazer tudo que você deseja. Certo? Gente, agradeço de coração. Para mim foi uma honra, uma felicidade muito grande estar aqui hoje. Obrigada mesmo pela presença de todos vocês. Fico muito, muito feliz e muito honrada. E qualquer coisa, estamos por aqui. Beijos no coração. Fiquem bem. Tchau, tchau. Obrigada, Márcia.